iniciar os trabalhos. Reinaldo, você está me ouvindo? Ele não colocou o fone ainda. Alô, boa Eita, noite. boa noite, Reinaldo. Tudo Boa bem? noite, doutor Reinaldo. Tudo bem, Tudo gente? Vamos, certo? vamos, Vamos tudo lá. jóia, tudo certo. Vamos começar? Vamos lá Hoje então, é a Maria Luísa. Maria Luiz. Ah, muito bem, Maria Luiz. Vamos em frente. Então vamos Ótimo. falar hoje de ceratocone e catarata, né? E esse assunto é importante, gente, porque hoje catarata está sendo considerada uma cirurgia refrativa. Então, tem tudo a ver com nosso propósito, né? Então vamos ver como é que a gente resolve a melhor forma de abordar essas duas patologias em conjunto. Vamos lá, então. Pode começar? Vamos lá, Maria Luísa. Pode começar. Sim, vamos lá. Boa noite, meu nome é Maria Luísa Barros Freitas, sou fellow de cirurgia refrativa e ceratocone pela Santa Casa de Belo Horizonte e fiquei responsável por ministrar a aula em que aborda o tema catarata e ceratocone e qual das patologias iremos operar primeiro. Então, vou iniciar com uma introdução em que vai ter a abordagem de um paciente com baixa acuidade visual devido às duas patologias, catarata e ceratocone. Um caso clínico inicialmente, só tirar aqui, é um paciente portador de ceratocone de 60 anos com baixa acuidade visual, em que, ao exame oftalmológico, apresentava uma acuidade visual de 20/400. No exame da biomicroscopia, a gente percebe que o paciente apresenta uma catarata não justificada pela sua acuidade visual e uma alteração na córnea, em que identificamos o ceratocone. Então, teremos que fazer algumas indagações. Quais são essas indagações? Ceratocone é o motivo apenas da baixa acuidade visual? Catarata é o motivo apenas da baixa acuidade visual? E com isso, temos que ter uma atenção. Sempre avaliar se existe coerência entre a intensidade da catarata e da baixa acuidade visual. Na nossa prática, a gente tem duas situações que vai chegar até nós, em que vai ter a patologia catarata e ceratocone. A primeira situação é aquele paciente que é sabidamente portador de ceratocone, faz uso, um bom uso da lente de contato rígida e apresenta a catarata. O segundo é aquele paciente que vai ao exame com o oftalmologista, relatando baixa acuidade visual. Aí o oftalmologista identifica a catarata, mas vê que essa catarata não é justificada pela visão que ele apresenta. E sim, com os exames complementares, ele identifica o ceratocone. Então, a gente vai ter um paciente que já faz uso da lente de contato rígida e melhora o astigmatismo dele, e o outro que vai descobrir durante o exame oftalmológico. Com isso, temos que fazer algumas perguntas importantes para estes pacientes que apresentam essa patologia. É suficiente apenas a cirurgia de catarata? Será também necessário a correção do astigmatismo irregular provocada pelo ceratocone? Teremos duas atenções especiais. Não podemos depender da lente de contato rígida gás permeáveis para a correção do astigmatismo irregular em idosos, a menos que já faça uso e é adaptado a nessa lente de contato rígida gás permeável. Atenção número 2, que é muito importante. Estando indicada as duas cirurgias, tanto a cirurgia com implante de anel intraestromal quanto a cirurgia de catarata, a gente tem que deixar para fazer por último aquela que forneceu um resultado mais previsível, ou seja, a cirurgia de catarata. Então, primeiro a gente faz a cirurgia do anel quando estiver indicado e posteriormente, 3, 6 meses, quando a gente ter uma estabilização, a gente faz a cirurgia da FACO. Mas para ter uma noção do que é o astigmatismo irregular provocado pelo ceratocone um pouco mais avançado. A gente tem algumas classificações.
aquele astigmatismo regular e simétrico. Regular, em que apresenta dois meridianos em que os seus eixos são ângulos retos nos dois meridianos, e simétrico, que a região superior é semelhante à região inferior. E aquele astigmatismo irregular, em que os dois meridianos não formam ângulos retos entre si. E assimétrico, porque a região superior é diferente que a região inferior, como demonstrado à direita aí, onde apresenta uma curvatura maior inferior. Essa imagem demonstra os vários tipos de astigmatismos regulares, meridianos formando ângulos retos entre si, e na região inferior, astigmatismos irregulares de todas suas formas. Então, na avaliação pré-operatória de um paciente com catarata e cone, a gente tem que ter a responsabilidade de cada patologia provoca uma redução da acuidade visual, e a gente vai ter algumas formas de identificar como essas patologias provocam a baixa acuidade visual e qual é o parâmetro que a gente vai ter. Então, a catarata provoca baixa redução devido à redução da transparência, e o ceratocone provoca a baixa acuidade visual gerada pela alta miopia, pelo astigmatismo regular e pelo astigmatismo irregular. E como que a gente pode identificar? Lançando mão de alguns exames complementares. Estes são a interferometria, que é o PAN, ele identifica a redução da transparência, então é melhor para avaliar a catarata e ruim para avaliar o ceratocone. Outros que estão palpáveis para a gente e é mais na prática é o Green's, que é o refrator, em que identifica o grau esférico e o astigmatismo regular, que a gente pode pegar a ceratometria pela topografia e até mesmo pedir o paciente para mexer lá no eixo para a gente identificar mais o astigmatismo, o eixo do astigmatismo provocado neste paciente. Além disso, que é muito utilizado por nós e mais confiável, é o teste de lente de contato rígida, em que identifica o grau esférico, o astigmatismo regular e o astigmatismo irregular. Em uma das aulas que eu vou até citar nas minhas referências, que eu achei no YouTube, é uma aula ministrada pelo Dr. Frederico, fazendo essa semelhança do ceratocone com a catarata. Como que ele identifica e como que ele faz essa abordagem, se colocar anel antes, não, se ele só opera a catarata, como que ele faz esse linking? Ele faz o teste da lente rígida. A lente rígida, ela acha o grau esférico, o astigmatismo irregular e o astigmatismo regular, e acha a acuidade visual com Green's, em que identifica o grau esférico e o astigmatismo regular. Subtraindo a visão achada pela lente de contato rígida com Green's, a gente vai achar o astigmatismo irregular. Vamos dar um exemplo neste item aí. Vamos colocar que a lente de contato rígida, ela reduziu a acuidade visual, com a acuidade visual sem correção, melhorou 5 linhas. E o Green's melhorou 4 linhas. Então, sobrou um astigmatismo irregular apenas de 1 linha. Então, ele fala que pode operar a catarata e não colocar o anel, porque só sobrou um astigmatismo, só não corrigiu 1 linha do astigmatismo irregular. Agora, um exemplo 2. O paciente foi corrigido com a lente rígida 5 linhas e o Green's corrigiu 1 linha. Então, sobrou 4 linhas para reduzir. Então, gerou uma redução, faltou, né? 4 linhas para ser corrigido, ou seja, essas 4 linhas seriam o astigmatismo irregular, ou seja, é pela morfologia, pela irregularidade corneana. Então, é melhor modular essa córnea com anel intraestromal e, posteriormente, fazer a cirurgia de catarata. Este é uma ideia que ele colocou em sua aula ministrada. Sabemos também que teremos alguns itens para ser abordado no cálculo da lente intraocular nesses pacientes. Então, para a gente descobrir o poder dióptrico da lente intraocular nesses pacientes, a gente vai ter 4 parâmetros.
O primeiro parâmetro é a distância antero-posterior, ou seja, o tamanho do globo ocular, a ceratometria, a profundidade da câmara anterior e a posição efetiva da lente intraocular. Nos pacientes que apresentam essa distância antero-posterior acima de 25 milímetros, teremos erros hipermetrópicos. Com isso, tem fórmulas específicas que eu vou citar posteriormente para estes pacientes que apresentam essa distância maior que 25 milímetros. Para fazer essa medida, é melhor fazer a biometria óptica e não uma biometria ultrassônica, já que ceratocone apresenta esse ápice deslocado temporal inferior com efeito paralaxe para estimar o eixo visual. A ceratometria, a gente tem vários estudos, tem vários autores que citam que não é para considerar a ceratometria simulada, e sim um EQAR nos 3 milímetros do pentacam. Uma parte lá do pentacam da parte Holiday, você vai pegar nestes 3 milímetros, que vai minimizar o erro biométrico do cálculo da lente intraocular. Outros estudos em artigos que eu também achei, eles separam a classificação dos ceratocones. Para ceratocones leves a moderados, eles falaram que pode pegar o valor real da ceratometria. E ceratocones avançados, aqueles acima de 55 dioptria, pode usar o CAR de 43,25. E também a posição efetiva da lente intraocular vai ter mudanças de acordo com várias constantes, como o K médio, o tamanho do globo ocular, a refração, a profundidade da câmara anterior, entre outros. Para o cálculo, a gente tem algumas fórmulas. Alguns estudos separam de acordo com o ceratocone leve, moderado, avançado. Para ceratometrias abaixo de 47 dioptrias, eles citam essas fórmulas aí: CRKT, ROF-K, duplo K, Holiday 2, com target de menos 1 dioptria. Para 47 até 55, CRKT, CRK2 com target de 1,5. E para ceratometrias acima de 55, o CRK2 com CAT 43,25, fazendo esse target de menos 1,8 até 2 dioptrias. Porém, alguns estudos mais novos e mais avançados, eles preferem usar para casos de ceratocone, essa fórmula de Barrett-K no modo ceratocone. E o Cane fórmula, que é a fórmula mais precisa, em que fornece tanto o cálculo da lio não tórica quanto para a lio tórica. E num congresso da Ascaris, eles demonstraram um artigo lá falando qual é o benefício de cada fórmula para cada ceratometria. E viram que essas formas que mais foi utilizada e com maior precisão. Quando a gente utiliza liotóricas em casos de ceratocone, aqueles pacientes que eu citei lá anteriormente, que já faz uso da lente de contato rígida, é bem adaptado, não querem lançar mão da lente de contato, não é bom implantar liotórica. Ou seja, coloca uma lente monofocal lá e faz ele usar a lente de contato rígida. Para pacientes que não usam a lente de contato rígida e estão adaptados com óculos com cilindro, é interessante avaliar o uso da lente intraocular tórica. Porém, a gente tem alguns itens que a gente tem que avaliar, como o eixo e a magnitude do astigmatismo, que vai ser um desafio nesses casos, já que o astigmatismo tem aquela perda da ortogonalidade. Aconselho a utilização, no mínimo, de 2 equipamentos capazes de medir a curvatura corneana, bem como avaliar a coincidência do eixo e do valor ceratométrico. Essa coincidência desses 2 equipamentos também vai ser bom para a gente ver se coloca anel antes ou depois,
Por exemplo, você faz em um equipamento, você acha um astigmatismo de -1 e no outro de -4, primeiro não está coincidindo. Então, a gente melhora a superfície corneana com implante intraestromal e depois faz a cirurgia de catarata. A mesma coisa para o eixo. O eixo tem uma diferença acima de 15 graus, também fala para fazer a adaptação com o anel intraestromal e depois a catarata. Ou seja, conclusão, havendo congruência da magnitude, do poder e do eixos, diferenças menor ou igual a 0,5 dioptria ou 15 graus entre dois aparelhos, ali os monofocais tóricas podem ser consideradas. Depois, se não for congruentes, pensar em lios não tóricas. Então, qual que é a conclusão a partir de tudo que eu falei? Quando a gente vai indicar anel antes da cirurgia de catarata? Estando indicadas as duas cirurgias, a gente vai optar pela cirurgia de catarata por último, já que ela é mais previsível. E até mesmo para fazer o cálculo da lente intraocular mais confiável. As cirurgias de implante de segmentos de anel intraestromal podem ajudar a regularizar a córnea, melhorar a reprodutibilidade das medidas ceratométricas e reduzir os erros refracionais residuais. As minhas referências foi o capítulo de cristalina e catarata, o artigo que fala dessas várias formas utilizadas, sendo que o padrão ouro é a Barrett Truque K e a Kenny Fórmula, e esses dois vídeos que eu achei no YouTube que me ajudou a montar essa aula também que eu deixei nas referências. Obrigada. Ok, muito bem, Maria Luísa. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Estão me ouvindo bem? Então, Maria Luísa, é o seguinte, muito boa a sua apresentação. Esse tema realmente é polêmico, suscita bastante discussão, mas eu, pessoalmente, em 100% dos casos, se o paciente é portador de um ceratocone avançado, que realmente está atrapalhando a qualidade da sua visão, isso a gente observa que muito antes do paciente desenvolver catarata, eventualmente ele já apresentava essa baixa de visão e muitas vezes usava lente. Então, a minha preferência é sempre por colocar um segmento de anel corneano, melhorar tanto o grau esférico quanto cilíndrico, melhorar o máximo possível a qualidade de visão da córnea, para que a gente possa ter um cálculo biométrico mais preciso e que possamos ir em frente com a cirurgia de catarata. Essa é sempre a minha primeira opção. Eu inverto quando o paciente, por exemplo, não tem condição nenhuma de colocar um segmento de anel. Isso eventualmente pode acontecer, se é um paciente de convênio, e o convênio dá cobertura para a catarata, mas não dá cobertura para o implante de segmento de anel com laser de pento segundo. Então, nesses casos, eventualmente, eu até inverto. Mas a minha preferência é sempre por primeiro corrigir o problema da córnea e depois fazer a cirurgia de catarata. Ok? O prazo que a gente deve aguardar é a estabilidade da refração. Então, isso raramente acontece antes de 3 meses de implante de segmento de anel. Ok? Rafael, você queria perguntar alguma coisa? Não, eu ia perguntar exatamente quanto tempo depois que o senhor tem feito a cirurgia de No, catarata. no mínimo 90 dias. Uhum. Mas, em alguns casos que você notar que ainda a córnea ainda está sendo permanentemente, progressivamente aplanada, eventualmente você pode até esperar um pouco mais. Mas E normalmente o no paciente seu, que precisa operar a catarata, não dá para a gente ficar demorando demais, né? esperando muito, é. Então, E o nos ideal é seus fazer casos, com os 90 dias. o senhor chega a implantar a liu tórica ou Não, só retórica esférica e não. com anel É que a tenta linha, é resolver a o linha, é a lio esférica e uma lente, uma monofocal plus, que seria a monofocal? minha opção para ele. Uma Ihense, por exemplo, Uma Rens, por menor. exemplo, no olho dominante ou uma Tecnis One no olho dominante e uma Rens no olho não dominante. Naturalmente que cada Perfeito. caso é um caso, mas eu acho que não faz sentido nenhum você implantar uma lente tórica em um paciente que você colocou um segmento de anel e que
certamente o astigmatismo vai mudar, o eixo vai mudar, tudo vai mudar. Ok? Muito bem. Então vamos lá, Reinaldo. Deixa todo mundo participar primeiro, Arnaldo. Vamos todo mundo participar Então, da discussão aí. então vamos lá. Então vamos convidar aqui, vamos chamar todo mundo. O Rad, você gostaria de fazer algum comentário, Rad? Vamos Oi, lá. boa noite. Não, na verdade, meu comentário Boa era o mesmo do noite. Rafael aí. Eu iria te perguntar a diferença de uma cirurgia para outra, em questão de tempo. Claro que a estabilidade topográfica primeiro, mas no mínimo 3 meses, né? Pelo visto. Exato. É claro que cada caso é um caso, né? Sim, Mas o normal seria você aguardar pelo menos 3 meses. Tem paciente que muitas vezes por uma urgência profissional, ou algum outro fator limitante, talvez em alguns casos, eventualmente você pode até fazer com menos, mas o normal seria você aguardar pelo menos 3 meses. A gente, quando implanta o segmento de anel, principalmente esses anéis de arco longo, o resultado definitivo você vai observar com 12 meses, 18 meses de cirurgia. Então, realmente não faz sentido a gente fazer uma cirurgia de catarata com 90 dias, se o paciente tiver condição de esperar mais um pouco. Ok? Vamos passar certo. então para os comentários do Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Boa noite a todos. Parabéns a Boa Maria Luísa noite. pela aula. Eu fiquei com uma dúvida que os pacientes com ceratocone às vezes podem ter um comprimento axial mais aumentado, né? Aí, Isso. naquelas fórmulas Holiday ou SRKT, normalmente, quando o comprimento axial é maior que 27, a gente usa aquela fórmula de one copy. Eu queria saber se nessas calculadoras de nova geração, se essa fórmula já é implantada nelas, porque quando eu estava estudando eu não cheguei a ver se teria uma fórmula a ser aplicada nessas fórmulas de última geração. Por exemplo, o biômetro que eu uso lá, que é um Lensistar, o Hagstreit Lensistar, o modelo mais novo, eu não tenho essa fórmula disponível. Então, tudo vai depender do que você tem disponível no seu biômetro. Eventualmente, a maioria dos biômetros hoje em dia você pode adquirir fórmulas adicionais à medida que você vai precisando. Mas eu normalmente o que eu tenho de melhor para esses pacientes no meu biômetro lá é a Hofer-Kill, que é a que eu utilizo de rotina. Ok? Muito bem, vamos passar então para o Rafael Oliveira. Boa noite, parabéns pela aula, Malu. Doutor, uma dúvida mais prática, assim, para os chefes, assim, se considerando um ambiente SUS, um paciente que dá entrada para fazer catarata, por exemplo, aí ele tem um anel ou um ceratocone avançado, considerando o SUS só tem, por exemplo, a biometria ultrassônica. Como é que vocês acham melhor de calcular essa lente aí, para minimizar surpresas refracionais? Olha, Rafael, a melhor opção é sempre a biometria ótica. Na Santa Uhum, Casa, por exemplo, você está falando do serviço de SUS, mas os SUS. serviços de SUS melhoraram bastante. Lá na Santa Casa já tem biômetro óptico disponível, sabe? Então, isso vai depender dos recursos que você tem disponível. Mas mesmo pelo SUS, se você, por exemplo, você tem um atendimento em um hospital do SUS que não tem opção de biometria ótica, você pode encaminhar para um outro hospital, outra clínica do SUS que tenha biômetro, ou você pode eventualmente conversar com o paciente e, caso ele tenha interesse, ele fazer o exame de biometria ótica em um convênio ou particular e levar Hein? também, tá? Mas lá na Santa Casa, por exemplo, já tem biômetro óptico lá disponível. Então não é. Hoje em dia o SUS, com esses políticos aí que muitas vezes fazem essas demandas né, lá na Santa Casa, por exemplo, existem várias demandas no Ministério da Saúde para aquisição de tecnologia lá para a clínica de olhos. Inclusive, parece que está chegando um Pentacan lá agora brevemente. Então, hoje em dia, felizmente, as coisas estão melhorando e essas tecnologias já estão progressivamente estão disponibilizadas para o SUS. Ok? Ok, doutor, só mais uma dúvida, você tocou no assunto, é a questão do Pentacan. Você acha fundamental ou se tiver o paciente tem um biômetro bom, né? Igual você falou, e um biômetro de qualidade, você acha que o Pentacan é fundamental para esse cálculo aí O, do Pe- lente? o Pentacan ele é fundamental para você programar o segmento de anel. Não, eu falo só da faca, por exemplo. Hoje em dia, tem dois tipos de propedêutica que você pode fazer. Uma propedêutica mais básica, que é a propedêutica do SUS,
e uma propedêutica mais avançada se você dispõe dos recursos da sua clínica para fazer um tratamento de melhor qualidade. Hoje em dia, o paciente particular, por exemplo, que vai ser submetido a uma cirurgia de catarata com uma lente premium, seja uma lente trifocal, monofocal, plus ou uma lente tórica, é imprescindível que você tenha uma tomografia de córnea, seja Pentacam, Orbiscan ou Galilei, e que você tenha também a tomografia de coerência óptica. Não faz sentido você colocar uma lente, por exemplo, trifocal em um paciente que já tem uma degeneração macular lá inicial. Então, essa propedêutica em paciente particular, ela é importantíssima e tem que ser feita. Não faz sentido você, por exemplo, colocar uma lente trifocal sem ter todos esses recursos disponíveis. E não faz sentido nenhum você colocar uma lente trifocal em um paciente que já tem uma degeneração macular, EDS 2 ou 3, que o resultado será ruim. E o paciente, certamente, se você, você coloca uma lente trifocal, o paciente não tem uma qualidade de visão boa, você não correspondeu às expectativas do paciente, e você faz um diagnóstico de degeneração macular no pós-operatório, esse paciente vai ficar desapontado, até porque ele vai achar que você não fez a propedêutica e o pré-operatório da maneira que tem que ser feito. Então, a gente tem que, na realidade, usar de todos os recursos disponíveis para que você possa ter um ótimo resultado e minimizar qualquer intercorrência que possa passar batido, né? Faz sentido você fazer uma cirurgia em um paciente particular, paciente diferenciado, que quer uma qualidade de visão boa, sem ter uma tomografia e sem ter uma tomografia de coerência óptica da mácula e do nervo óptico dele. Ok? Perfeito. Vamos Beleza. passar então para o Rafael Valente. Doutor, Você não, quer a minha dúvida comentar? era aquela mesmo. Só Então, isso, eu né? já Você não quer? esclareceu. Perfeito. Doutor Sérgio, quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Então vamos lá, Reinaldo. Bom, eu achei sua aula muito boa. Você realmente apresentou e explorou realmente as dúvidas que normalmente acometem quem vai tratar de um paciente que tem baixa de visão, portador de ceratocone e de catarata. É, eu não concordo muito quando você fala que o paciente que usa lente de contato, você não deve colocar uma lente tórica. A gente deve lembrar o seguinte, gente, que a lente de contato, para um paciente de mais idade, ela muitas vezes ela é usada não por opção do paciente, mas por falta de alternativa. Se você tem alternativa, você tem um astigmatismo claramente que melhora com a visão com óculos, esse paciente já usa aquele cilindro no óculos há muito tempo e tem ganho de visão, é uma visão melhora de forma significativa, você deve sim apresentar para esse paciente a alternativa de reduzir a necessidade de lente. Se você disser que se você não explicar para ele, ele vai achar que ele vai depender de lente a vida toda. Então, deve ser uma opção do paciente, mas ele tem que ter esclarecimento sobre isso, né? Fazer também uma avaliação de visão funcional, de visão potencial antes da cirurgia é fundamental para você ver qual que é o papel da catarata e qual que é o papel do ceratocone. Se o paciente já relata baixa de visão de longa data e que piorou mais recentemente com a catarata, com certeza esse paciente vai se beneficiar de um anel estromal. Se ele usou óculos a vida toda e só agora, mais recentemente, está queixando baixa de visão, certamente essa baixa de visão, ela o papel da catarata é muito mais importante. Então, dessas informações da anamnese, você e também da biomicroscopia, você vai avaliando que tipo de propedêutica que você vai fazer, se vai ter necessidade de anel ou não. Agora, se o paciente tem um ceratocone avançado, sempre foi usuário de lente de contato, porque o óculos não dá uma boa visão, considere firmemente a indicação do anel antes da cirurgia. E o tempo para você programar uma biometria com maior segurança vai depender realmente da estabilidade topográfica, que pode variar
demais de um paciente para outro. Então, você tem que acalmar o paciente e dizer que é necessário esse tempo para que você tenha uma melhor possibilidade de colocar uma lente com um grau mais próximo do seu objetivo. Lembrando também que um paciente que tem ceratocone e catarata, ele pode ter também degeneração macular. E você faz todo um cálculo de lente, coloca uma lente premium, e depois esse paciente não vai ter o resultado esperado. É muito importante esse paciente passar por um rigoroso check-up de retina. Outra coisa que também é muito importante a gente observar é o seguinte: quando você fala assim, será que eu devo colocar uma lente tórica? Sempre que possível, sempre que você perceber que essa lente tórica vai melhorar a visão desse paciente, você deve colocar. Então, quando você vai colocar? Quando esse paciente já tem um cilindro pré-catarata, esse paciente não tem um ceratocone muito avançado. Agora, se o ceratocone é muito avançado, primeiro você deve tratar o ceratocone. Lembrando que hoje, gente, já foi a época que paciente de SUS não reclamava ou não tinha expectativa. Tomem cuidado, paciente de SUS, ele é um paciente que conhece muito bem os seus direitos. Hoje todo mundo só conhece o direito, ninguém conhece o dever. Então, avalie sempre a expectativa do paciente. Se o paciente tem uma expectativa alta e você não pode entregar aquilo que ele espera, deixe claro para ele que você não tem equipamentos suficientes para poder dar a ele aquilo que ele espera. E muitas vezes ele fala, doutor, depois da cirurgia eu vou precisar de óculos, mas não, né? Se ele precisar de óculos, ele vai achar que o problema foi da cirurgia. E esses pacientes criam caso. Chegam todos, muitas vezes, muito humildes, mas eles conversam entre eles e hoje todo mundo acha que tem direito. Então tome muito cuidado. Se você não tem a propedêutica, uma biometria ótica, para fazer o cálculo nesses pacientes, a biometria ultrassônica, gente, ela não é confiável para essas córneas irregulares. Então, é muito importante que esse paciente entenda isso. Só eu não tendo esse exame aqui para calcular o grau da lente, eu não tenho condições de te assegurar o resultado. Sempre colocando tudo isso no prontuário, porque o paciente tem que saber que você está escrevendo o que você está dizendo, para que depois não venha cobranças, né? Agora, na minha prática, todo paciente que chega lá com ceratocone avançado, eu explico para ele que só retirar a catarata não vai resolver o problema dele, que ele tem duas doenças e que essas doenças têm tratamentos diferentes. Tem que tratar primeiro a córnea para posteriormente fazer a cirurgia de catarata. Eu tenho muitos casos assim. E é muito gratificante quando o paciente, depois da cirurgia de catarata, que você colocou o anel, se ainda tem um cilindro significativo, ele melhora a visão com aquele cilindro, você coloca uma lente tórica e diminui a dependência de lente de contato desse paciente, ele fica muito feliz. Todo paciente com ceratocone que usou lente a vida toda, o sonho dele é um dia enxergar sem lente. Porque a lente, gente, é muito boa quando a gente usa por vaidade. Agora, quando a pessoa usa por necessidade, porque não tem alternativa, passa a ser também um transtorno para o paciente. Então, eu acho que está bem claro essa questão. Não operem catarata em pacientes com ceratocone avançado sem tratar esse ceratocone. Falar que o paciente já usa lente de contato antes, que vai continuar usando depois, não é bem assim que funciona. Esse paciente, com a idade, vai diminuindo a capacidade de usar lente de contato, tem o custo da lente. Então, se você puder reduzir a sua dependência de lente, o paciente vai valorizar muito o seu tratamento. É isso aí, gente. Amanhã nós vamos. Perfeito. Desculpa, quinta-feira, eu pedi o Gustavo para poder apresentar alguns casos dele, porque ele, como é um cirurgião muito experiente, ele às vezes coloca lentes prêmios em casos que, a princípio, eu acharia que não estava indicado. Mas como ele tem uma experiência muito grande, e dependendo da exigência do paciente,
Então, nós vamos ver com ele em que situações que você pode colocar essas lentes prêmios e também vocês podem perguntar muito a respeito de cálculo de lente em ceratocone, pós-anel, porque tudo isso muda o cálculo. Então, amanhã, quinta-feira, vocês vão poder discutir, que tinha 19h30. bastante dúvida. Quinta-feira. Lembrar Perfeito, que, Reinaldo. lembrar só que quinta-feira nós temos a aula dos residentes às 18h30, então nós começamos 19h30 em ponto. Quem quiser assistir a aula dos residentes, é só pegar o link aí com o Raad que ele coloca no grupo para vocês. Nós vamos falar sobre complicações em cirurgia refrativa. Ok? Perfeito. Então, boa Tudo bem. noite, pessoal. Parabéns, Hoje, Maria Luísa. E alguém tem mais alguma assista. pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, então, uma boa noite a todos. Parabéns, Maria Luísa. E quinta-feira estamos juntos aí com os casos desafiadores. Combinado? Boa Boa Combinado. noite. noite. Boa noite, Boa obrigada. noite, Gente, uma Boa boa pessoal. noite noite. a todos. Até mais. Até Boa noite. quinta. Tchau, tchau. Até.